Muito boa tarde a todas, né? Uma alegria, satisfação estar aqui. Quero agradecer a honra do convite, né? É a única possibilidade real assim de eu estar no Chá das Mulheres é que pelo menos eu sou o saião, né? Isso ajuda, né? Esses dias alguém falou assim, olha, o pregador da Bíblia preferido na Assembleia de Deus é o saião, né? Então aí o pessoal entendeu direitinho. Mas é uma alegria estar aqui com vocês e eu queria hoje, né, nessa data tão especial que a gente está aqui entre o Dia Mundial de Ação de Graças, né, e o Natal, né, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre gratidão em meio à tribulação, eu queria que a gente desse uma escutada acompanhando no Salmo de número 30. Esse salmo é muito especial porque ele fala de coisas muito ligadas ao que a gente está sentindo nesse momento. É um salmo, vamos dizer assim, muito único, né? Porque ele é um salmo davídico, mas é um salmo que é apresentado como um salmo de dedicação de uma casa, que as versões geralmente colocam templo. Pode ser que tenha ligação com o santuário, mas talvez fosse o palácio de Davi ou alguma coisa assim, a gente não tem detalhes. Aí ele diz o seguinte: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me à vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, só tu, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale, Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. E assim, nós lemos este salmo que tem muito a dizer para a nossa vida. Não sei se todo mundo, acho que eu vou para falar aqui, mais desmascaradamente ficará mais fácil, né? E estamos com distância suficiente. O que é interessante a gente observar, não sei se todo mundo lembra, né? Esse dia de ação de graças tem ligação com a tradição americana, na verdade, né? Ela começa em 1620, numa localidade chamada Plymouth, né, que eu tive oportunidade de ver exatamente o lugar onde eles pisaram lá, quando um grupo de ingleses chegou ali, nas chamadas colônias da América do Norte, e eles acharam, né, depois de ter enfrentado tantas dificuldades, que talvez eles não sobrevivessem, né? E naquele ano, as colheitas foram tão especiais, e foi tão favorável, depois de ter enfrentado tanta dificuldade, que eles tiveram aí, digamos assim, né, um momento muito especial de festividade, e que inclusive convidaram os indígenas para participarem, e foi toda uma coisa que se espalhou, né, e de fato isso depois passou a ser celebrado em toda a América do Norte, no final de novembro, e acabou se tornando algo que influenciou o mundo todo, né? E é interessante isso, né? Porque a gente não imagina que o Dia de Graças está ligado com um momento de muita turbulência, dificuldade
e até a dúvida se a gente ia continuar a nossa caminhada para a sustentação da vida, né? Quando a gente vai um pouquinho para frente no calendário, né, nós estamos bem no meio, daqui a pouco chega o Natal, né? E o Natal não é muito diferente. Natal é uma época muito complicada e difícil, né? A gente tem um domínio estrangeiro poderoso que sufoca todo mundo, que é o Império Romano, né? A gente tem a pobre Maria, uma moça lá que, digamos assim, na boca dos vizinhos ficou grávida antes da hora, e ninguém está entendendo o que está acontecendo. E o título de eleitor dela, onde ela está, ela vota longe, né? O lugar do recenseamento que ela tem que ir é lá embaixo, em Belém de Judá, e eles moram lá na Galileia, em Nazaré, muito provavelmente porque tinha uma cidade lá chamada Séforis, que tinha mais emprego, e o José arrumou um emprego ali. Ele morava mais ou menos ali, perto de Parelheiros, vamos assim dizendo, né? Traduzindo para a nossa linguagem, Nazaré era um lugar meio afastadão assim do centro, e eles vão passar um momento difícil, né? Vão estar ali num local sem hospedaria, vão estar junto com os animais, e no momento de tremenda fragilidade. E é interessante a gente entender isso, porque tem coisa que a gente só aprende na vida passando por essas coisas. O salmo aqui, e é interessante que é um salmo ligado ao grande Davi, ele vai falar para a gente da experiência dele. Ele começa a dizer o que foi que aconteceu. Ele diz: ó Deus, eu vou cantar assim, né, igual as mulheres aqui, né? Com alegria, vou exaltar, porque eu vou contar o que aconteceu comigo. Ele diz: Senhor, o Senhor, eu clamei por socorro e tu me curaste, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. E tinha um pessoal amigo meu que falou de uma pessoa que foi internada, aí ficou quase 4 meses, né? Chegou a mais de 100 dias. Com certeza, se a pessoa lê no Salmo 30, nunca mais vai assim se afastar dele. O salmista tinha uma doença, e você sabe que estar doente hoje já é difícil. Imagina o mundo antigo, né? Você não tem nem analgésico direito, né? E essa doença, ela era uma doença considerada incurável. Por isso que o texto é tão forte, diz que: Senhor, o Senhor me tirou da sepultura. Eu já estava descendo para a cova, o Senhor me devolveu para a vida. Então, tudo indica que é uma doença terrível e provavelmente tão complicada pelo jeito que o texto fala que a coisa ganhou visibilidade, de modo que os seus inimigos, as pessoas que zombavam, não gostavam, estavam já comemorando, já estavam fazendo um pouco dele, né? Você sabe que uma das coisas mais difíceis nessa época não era só a doença em si. Vocês pensam que a gente está enfrentando alguma novidade, né? É que a doença obrigava a isolamento. Desde as leis, né? Quando alguém ficava de uma maneira muito esquisita, a lei dizia: ó, o sujeito tem que ir ficar longe, e depois o sacerdote chega perto, né? O sacerdote é o médico mais antigo, né? E depois olha direitinho, né? Enquanto o pessoal na Europa não sabia direito se a gente deve tomar banho ou não, as leis bíblicas já diziam lá atrás que quando tinha uma coisa estranha no corpo, a gente precisava tomar cuidado e ter o devido distanciamento social, né? E tomar todas as atitudes higiênicas. E aí ele passa por isso, por um momento muito difícil. O que a gente vai perceber aqui? O momento de tribulação, de doença, de enfermidade, e agora ele está saindo disso. A gente não faz ideia de como a nossa vida é um milagre. Nosso organismo para funcionar, é só um negócio não começar a funcionar direito, né? A gente, um monte de coisa bagunça junto, né? Cada dia que a gente tem da parte de Deus para ter vida com saúde, consciência, força e ânimo, é um presente especial que Deus nos dá. Então, quando ele se recupera, né, quando ele sara,
ele de fato fica muito feliz e diz: Deus, eu vou exaltar o Senhor, eu vou cantar, eu vou comemorar, porque foi o Senhor que me tirou dessa condição tão complicada. E aí, olha que coisa interessante, né? Quando a gente passa pelo santo isolamento da tribulação que traz sofrimento, a gente aprende a sair do lamento. E a gente vai saber o que é cantar a todo momento. Opa, achei, estava procurando, consegui. Vou tomar um copo d'água aqui. É muito interessante. Por quê? Porque ele sai convidando os outros. Né? Você sabe que gente que está de boa, que está sempre assim, está sempre, galera, vamos lá, né? E olha que coisa interessante, no verso 4, ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louve o seu santo nome. Quer dizer, ele olha a sua vida, vê tudo que Deus livrou, e então ele se enche de um coração positivo e convida todo mundo a participar disso. Eu nunca vi ninguém na minha vida que tenha esse espírito assim, positivo, que convida os outros, que não tenha passado por experiência difícil. Não existe verdadeira gratidão sem que a gente enfrente luta e tribulação. Deus ajuda a gente a calibrar, né, a entender, a acertar a receita da nossa vida através das experiências complicadas. E olha o que ele diz. Ele vai dizer um negócio que sempre passa na cabeça da gente. Quando as coisas dão errado, quando o aperto econômico chega em cima da gente, quando a dificuldade familiar se manifesta, quando o problema de saúde é mais intenso, quando as coisas parecem sair do lugar, não tem jeito, né? A pessoa pensa: deve ter alguma coisa errada na minha vida. Vai ver que aquilo que fiz lá atrás, aquele negócio que não ficou resolvido, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela confusão, né? Alguma coisa tem aí nessa história. E a gente volta, né? E por isso, o caminho do salmista é exatamente esse. Ele diz: olha pessoal, sabe o que aconteceu comigo quando eu estava ruim? Eu achei que Deus estava pesando a mão sobre mim. Achei que alguma coisa, a gente não tem esse negócio, o negócio lá atrás que eu fiz voltou. Vai me pegar agora, né? De alguma maneira, sempre que eu converso com alguém que não está aguentando a dificuldade que está enfrentando, no meio da tribulação, a pessoa pensa: mas talvez foi porque eu não fiz isso, ou vai ver que foi porque eu fiz isso. Ele tenta achar um sentido. E ele pensa sobre isso. E sabe o que ele pensou? Eu falei: quem sabe a ira de Deus? O que é a ira de Deus? É a mesma coisa que você sente quando você vê uma grande injustiça. Não é que Deus é nervoso e que tem vontade de bater nas pessoas. É a reação dele de reprovação de tudo aquilo que não faz bem para ninguém. Quando você ouve, por exemplo, alguma notícia política, você vai descobrir o que significa ira, né? Você ouve o que foi feito por um deputado, ou sei lá, senador, ou qualquer pessoa que fez uma coisa que não devia e ganhou às custas dos outros, qualquer notícia de corrupção. Então, ele vai dizer: olha, quer saber de uma coisa? A ira de Deus dura um só instante. Mas o seu favor, a sua bondade, a sua graça dura a vida toda. Ele começa a olhar para trás assim e vê, olha pessoal, doeu, machucou. Eu conversei com tanta gente nesses meses, mas tanta gente com o coração dolorido, com uma dificuldade de saber para que lado olhar, não sabe se olha para trás, para o lado ou para frente. E o salmista diz: olha, o choro pode durar uma noite, pode persistir até amanhã cedo, mas de manhã irrompe a alegria. Então assim, pessoal, vocês já passaram um aperto danado, né? E depois que passa, a gente depois olha para trás e dá risada junto, né? É igual viagem, que a pessoa perde a mala, que uma veste o sapato da outra, quando dá aquele rolo danado, na hora um desespero, depois todo mundo olha para trás, comemora e ri. Então, o salmista agora, que ele foi curado, que ele foi
restaurado, e graças a Deus aí, em 2021 nós esperamos notícias melhores, amém, pessoal? Amém. Vamos de novo, amém, pessoal? Amém. Opa, né? Ele louva a Deus, e o salmista vai ensinar para a gente como é que a gente lida com as coisas não resolvidas que machucam o nosso coração. Quando é que a gente aprende? No meio da tribulação. Porque tudo que está guardado no fundo do guarda-roupa, né? Quando a gente começa a abrir aquelas gavetas lá, que até as baratas têm medo de entrar, isso não é assunto que a gente deveria ter falado, né? Coisa feia dizer isso no chá das mulheres, que absurdo, né? Eu sei que tem coisa lá que a gente olha, isso, não quer nem olhar esse negócio aqui hoje, né? De fato, é um momento da gente poder dialogar de uma maneira frutífera com as coisas não resolvidas no passado. Eu acho interessante, né? Às vezes eu converso com uma pessoa e falo, Simon, eu queria trocar uma ideia com você e tal. Pois não, eu falei, rapaz, preciso falar um negócio com você que aconteceu há 20 anos atrás. Quem diria um negócio? Aconteceu e eu nunca botei esse negócio na prateleira certa do meu coração. Está sempre caindo, está sempre complicado. E ele vai mexer com isso. Olha só, ele vai prosseguir e vai descobrir, né, que apesar da tribulação, da doença, ele achou que ia morrer. Apesar de tudo isso e de ele ter esse movimento psicológico que precisava de cura, a coisa mais importante que ele precisava ter, que é razão inclusive, porque vai haver gratidão aqui, ele vai descobrir. Ele diz, quando eu me senti seguro, diz o verso 6, eu disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Ele descobriu o quê? Ele descobriu que o favor de Deus supera na sua experiência o que ele sentia como sinal da ira divina. Ele descobriu que a mão de Deus para abençoar, como um pai amado, é muito maior do que o desejo de simplesmente de reprimenda. E aí ele diz, Senhor, olha, agora que eu me senti seguro, eu sei que eu não vou ser mais abalado, o Senhor me deu firmeza, estabilidade. E aí ele vai, né, nessa situação em que ele deu de cara quando estava doente, com a sua fragilidade, o que pegou para a gente nesse momento? Que aí chegou uma hora que a gente não tem o que fazer. Né? Essa sensação de impotência, a gente acha que tem as coisas no controle, e de repente, meu amigo, você pode pensar o que você quiser, pode comer a unha, né? Pode ficar nervoso, não há o que se possa fazer. Em muitos momentos, o caminho de Deus é espere. A chuva está forte, a tempestade está descendo, não está na hora de descer da arca. Pode voltar e dar um abraço no elefante. Faça o favor de dar um beijo no hipopótamo. Né? O urso mandou um abraço. Então, a coisa não é desse jeito. E olha que coisa bonita, né? Assim é que a gente cresce por dentro, cresce porque a gente aprende também a vencer os nossos sentimentos negativos. Um tem a ver com a ira, o outro é aprender a depender de Deus. Porque a gente acha que a gente tem o domínio e o controle. Você imagina só, em um mês, 90% do tráfego aéreo do mundo acabou. Quem podia imaginar isso? O pessoal fala, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê. O que aconteceu? Um bichinho lá que a ciência nem sabe o que é direito, falou, pessoal, descansar. Essa é a ordem agora. Não é por aí. E eu acho interessante, sabe por quê? Porque o que realmente vai dar força para a nossa caminhada na vida, que os peregrinos descobriram, que quem experimenta o verdadeiro Natal descobre, é o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Quem é Deus na nossa vida? Alguém que ajuda no sufoco? Alguém para a gente gritar na hora que o bicho está pegando? Alguém que tem umas certas leis para a gente seguir? Eu acho tão bonito. Você reparou no detalhe do versículo? Quando ele fala sobre o que aconteceu com ele em relação a Deus, é tão bonito, ele diz, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Porque você sabe, né? Por que todo mundo quer estar aqui?
que eu quero ver a pessoa. Eu não aguento mais live. Chega de tela, socorro. Negócio de Facebook, Instagram, YouTube, não quero nem mais ver esse negócio, não aguento, né? Chega, eu quero ver gente de carne e osso, quero ver gente de verdade, né? É muito diferente, né? E a maneira como ele se relaciona com Deus aqui, diz: Senhor, sabe tudo que eu passei? O que eu tive mesmo, que pegou, é que eu senti que o Senhor olhou para o outro lado. O Salmo 104 tem essa linguagem bonita, quando fala que Deus cuida dos bichos, né? É a teologia zoológica do Salmo, diz que quando Deus vira o rosto, eles perdem a sua força. E quando Ele olha, eles tomam alento de novo. Então, Senhor, quando o Senhor escondeu a tua face, eu fiquei aterrorizado. Quer dizer, eu descubro que não é exatamente a circunstância que me derruba, mas o quê? A falta de força de dentro que vem por causa do contato pessoal com Deus. Deus não é uma coisa, não é uma energia. Deus é o nosso querido Pai Celestial, amigo, amado, que nos sustenta com a sua graça, o seu favor e a sua bondade. E aí ele descobre isso. E aí ele vai, contar o desfecho da sua caminhada aqui para a gente. Ele diz: Senhor, a ti eu clamei, ao Senhor eu pedi misericórdia. E é muito interessante, porque aí eu acho muito legal ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro de religião. Como é chato ver gente religiosa. Amém, pessoal? Porque esse pessoal, eles lidam com as coisas assim importantes do relacionamento com Deus através de uma sistemática quadradinha que não representa a realidade da vida. E quando você lê o Salmo, você lê, a Bíblia é tão diferente o jeito, ele fala com tanta sinceridade, parece conversa de criança, né? Ele diz: olha, eu pedi misericórdia. E aí quando ele estava no sufoco, que ele achou que ia morrer, sabe o que ele pensou? Ele disse assim: ó Deus, você sabe que a gente sempre faz uma festa para o Senhor, né? Já tinha Thanksgiving antigo, né? Já tinha sacrifício de ação de graças, já tinha a galera junta comemorando e celebrando diante de Deus. Diz: Senhor, se eu morrer, eu vou faltar, vai ter menos gente na sua comemoração, dá para negociar? O senhor não quer dar uma estendida no prazo? Dá para esticar mais um pouco, né? Afinal de contas, Senhor, por acaso o pó, né, que se eu morrer vai louvar o Senhor, por acaso o pó vai participar disso? Será que ele vai proclamar a fidelidade? Não, Senhor, não é. Ele dá de cara com como ele é uma pessoa frágil. Ele fala sobre o relacionamento sincero que ele quer ter com Deus, né? E ele diz: como eu gostaria de estar com o Senhor, e esse nosso relacionamento desse tipo vai ser interrompido. Portanto, ele vai adiante e diz: ouve, Senhor, tem misericórdia de mim, sê tu meu auxílio. E aí ele vai chegar no final na verdadeira comemoração. Por isso é interessante que o movimento natural da poesia do Salmo é um movimento que sai da tribulação e termina com gratidão, com celebração e com comemoração. Aí ele vai dizer, e o jeito que ele fala é muito forte, é muito radical, né? Por isso que a gente tem a expressão mais bonita quando a gente fala de alegria de verdade, na verdade é lágrimas de alegria, né? Eu chorei de felicidade. Então, vamos falar a verdade, a emoção mais forte, ela vem de dentro assim, e ela se transforma em lágrimas quando é uma coisa realmente forte e autêntica. E ele comemora e diz: Deus, sabe o que aconteceu? O Senhor mudou o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. Os antigos hebreus, eles eram muito assim, expressivos, muito concretos, né? Então, quando alguém estava triste, o cara ficava triste mesmo. O cara botava uma roupa feita de pano de saco, né? Ele até rasgava e ele chorava, gritava, a pessoa gritava, né? Tinha até um grupo de mulheres que se tornavam especialistas em fazer isso.
E não era choramingar, era chorar para valer, de arrancar cabelo, de bater assim no peito, de fazer aquele auê assim para desbancar qualquer galera de Hollywood. O negócio era forte, né? Então a coisa era assim. E o que ele diz? Olha, o Senhor mudou o meu pranto, não em alegria simplesmente, não em felicidade, mas em dança, em tal felicidade que ele está, né? E a minha veste de lamento, que é esse pano de saco, o Senhor mudou numa veste de alegria. E aí ele vai fechar comemorando isso. Então eu queria que a gente pensasse, né, sobre toda dificuldade, toda luta, toda inquietação, os problemas de dentro e de fora que marcaram a vida da gente. Eu ainda não me recuperei de muitos deles. Eu conheci tanta gente de perto que descansou. Conheci pessoas que foram muito abaladas. Conheço pessoas que a condição de conexão com aquilo que está acontecendo está sendo muito difícil. Várias coisas assim mexeram profundamente, mas assim como o momento de Natal era um momento terrível, de uma noite vazia, de silêncio, de um casal que não sabia nem onde ia dormir, foi dormir com os bichos, e aqueles peregrinos que chegaram numa região desconhecida e acharam que talvez nem iam sobreviver, como esse salmista que tinha certeza que ia morrer. Deus tirou ele lá do buraco da cova. A gente tem que olhar para a nossa experiência em 2020 como uma oportunidade de Deus ensinar a gente, de olhar para a nossa vida e mexer tudo aquilo que a gente acha, isso aqui está debaixo da ira divina. Mexer com a nossa vida, com toda a nossa ansiedade e ensinar o nosso coração. E aí acontece um negócio bem legal que acontece sempre depois da tempestade, né? Você já viu que o brilho do céu depois da tempestade é diferenciado, merece 3 fotos seguidas, né? Porque a coisa muda completamente. Aí quando a gente passa por essa experiência difícil, amadurece e aprende algumas coisas que são internalizadas, a gente sai uma pessoa diferente. A gente sai uma pessoa amadurecida, uma pessoa capaz, primeiro mais realista, segundo capaz de lidar com a sua fragilidade, terceiro aprendendo certas lições que a gente não queria aprender. Uma coisa que me surpreendeu muito nessa pandemia é que muita gente que nunca se interessou para ouvir sobre Deus estava interessadíssima. O assunto de repente se tornou algo para se pensar. E por isso, sabe o que acontece? Destrava o nosso coração. Essa mudança, essa bênção da tribulação, faz a gente cantar direito. Até o desafinado louva numa hora dessa. Olha que coisa interessante, ele diz: Deus, o Senhor arrebentou a boca do balão. O Senhor mudou a minha veste em lamento, de lamento em veste de alegria, o meu pranto em dança, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, aí ele se apropria, né? Pessoalmente, meu Deus. E termina de maneira triunfante dizendo: eu te darei graças para sempre. Que Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração. Pode ser que tenha algumas coisas dentro da gente aí que precisam da bênção da mão divina para trabalhar a dor e a tribulação, para transformar isso em exaltação e gratidão. Então eu queria pedir que cada um de vocês agora baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque a sua dor, a sua dificuldade, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua inquietude, a sua ansiedade diante do Deus que na tribulação nos conduz a um caminho de restauração, de cura e de gratidão. Pai querido, Deus bondoso, nessa hora nós te agradecemos, Pai, pelo ministério de mulheres da IBNU, da irmã Mara, também pela Lucitânia, e por todas que têm, ó Deus, cooperado para
esse trabalho através dos anos e especialmente em 2020. Pai bondoso, Deus amado, o Senhor conhece a ferida escondida do nosso coração. O Senhor conhece nossa inquietude, a nossa dor, a nossa, ó Deus, limitação. Tem misericórdia de nós e coloca a tua mão de bênção, de favor, que é muito maior do que qualquer outra coisa, conforme lemos no Salmo. Toca na nossa vida, ó Deus, sossega o nosso coração naquilo que está fora do nosso poder, cura a nossa dor, traz a tua mão de bênção, de misericórdia e ajuda-te, Senhor, a sair do caminho difícil da dor e da tribulação, para que a gente, de fato, com o coração liberado e o rosto feliz, venha agradecer de coração, mostrando com total verdade a nossa gratidão. Muito obrigado, te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.